Olá, eu sou Lissa Workman, sócia das áreas de tributário e tecnologia aqui do Matos Filho e sou a sócia sponsor da iniciativa ATICS, que é o nosso projeto de inovação. A inovação está no DNA do Matos Filho e em 2022 nós decidimos lançar um projeto que está totalmente ligado a esse tema, que é o ATICS. Por meio desse programa, os nossos clientes têm acesso a soluções tecnológicas mais inovadoras do mercado. Então, a gente faz justamente esse mapeamento das soluções tecnológicas e coloca essas soluções em contato com o nosso time do Matos Filho, que então acaba dando uma mentoria de produto para essas startups, abrindo as portas do escritório para esse público e conectando os nossos clientes a essas soluções tecnológicas inovadoras. Bom, hoje eu tenho o prazer de conversar com o Frederico Riso, que é o representante da Basement, uma das startups do nosso portfólio, e na verdade a primeira startup do nosso portfólio do ATICS, então foi muito legal que você aceitou esse convite, porque foi onde tudo começou. Então, enfim, um prazer ter você aqui hoje com a gente, Fred. E queria que você contasse um pouco para a gente o que a Basement faz e o que vocês se propõem a oferecer para os seus clientes. Muito bem. O Basement é um software de equity. Nós ajudamos os clientes em 3 principais formas: na gestão do cap table, na governança e nos incentivos de longo prazo. Então, com a gestão do cap table, nós fazemos uma ferramenta de escrituração self-service para que eles possam controlar as suas ações e os seus demais ativos. Com a melhoria das práticas de governança, nós automatizamos todas as rotinas societárias, trazendo mais eficiência e segurança para a governança da empresa. E nos incentivos de longo prazo, que é onde a gente trabalhou bastante junto, também automatizando desde as outorgas até a contabilização e o fluxo de exercício dessas empresas. Então, cap table, governança, incentivos de longo prazo. Muito bom. E Fred, como que foi a experiência de desenvolver um pouco mais da sua ferramenta em conjunto com o Escritório Matos Filho dentro da iniciativa do ATICS? Como foi para vocês? Olha, diferente de tudo que a gente já viu, e o fato talvez da gente ter sido o primeiro, começado antes ainda da institucionalização desse programa, me mostra que era algo genuíno de vocês, essa abertura. Por ser uma legal tech, a gente tem uma interferência grande, uma sinergia grande com os escritórios, a gente precisava trabalhar com os escritórios de advocacia. Então, foi muito surpreendente a forma como vocês abriram as portas para o Basement. A gente vinha tentando, eu acho com medo de chegar num escritório do porte de vocês, a gente ia lá nos mais nichados de startups, ou onde a gente tinha relacionamento com algumas bancas maiores, ou a gente precisava desenvolver um sistema com a cara deles, white label para eles, ou a gente só podia trabalhar com o escritório em questão e não poderia trabalhar com mais nenhum escritório. Então foi uma surpresa de início vocês receberem a nossa carta lá de parceria com tudo que a gente queria fazer, e hoje vocês têm feito muito mais do que a gente pedia lá de contrapartidas. Então tem sido muito bom, muito rico, a gente aprende muito, e esse sentimento de que de fato vocês são parceiros. Eu acho que isso fica muito evidente no relacionamento que a gente vem construindo. A gente regularmente recebe indicações de clientes vindo da Basement, então procurando prestação de serviços jurídicos do Matos Filho. Então, muito obrigada por isso. Acho que é essa parceria que a gente quer construir e acho que é esse espírito de impactar o mercado efetivamente e poder ajudar essas startups, essas soluções tecnológicas a se estabelecerem e crescerem e terem cada vez mais espaço, ao mesmo tempo que o Matos Filho consegue, então, entender o que está acontecendo, estar perto de vocês e poder fazer o que a gente sabe fazer melhor, que é prestar serviço jurídico. Então, acho que um dos desafios que você trouxe e que é super importante é como os escritórios têm essa dificuldade de se abrir para a tecnologia e se abrir para a inovação. Então, como que você acredita que, ao lado do Matos Filho, as startups parceiras e os clientes do escritório podem ajudar a impulsionar essas transformações? Então, não só
enfim, dentro da Basement, mas no próprio mercado? Como que você vê esse posicionamento do Matos Filho? Toda inovação, ela foi pensada por alguém antes, né? Acho que quando eu crio uma ideia, eu me inspirei na ideia de alguma outra pessoa, eu me inspirei num produto de alguma outra empresa. Então, eu acho fundamental, no conceito do programa de vocês, de inovação aberta, eu gosto muito dessa ideia de que a gente precisa compartilhar o nosso trabalho, né, para o universo. A hora que eu já me inspirei em alguma pessoa, a hora que eu filtro isso e que eu consigo devolver isso para o universo, devolver isso para o mercado, retroalimentar esse fluxo criativo, é aí que a gente gera valor. E eu acho que muito desse valor da inovação e dessas pontes, dessa relação, ela está justamente nessa diferença de perspectiva que existe entre uma startup, por exemplo, e um cliente Matos Filho, uma grande corporação em geral, ou mesmo startups, né, clientes de vocês numa outra ponta, pequenas soluções como a nossa que estão começando a colocar um produto, e os clientes de vocês. Essa diferença de realidade, essa diferença de perspectiva e a capacidade de eu, enquanto fundador de uma startup, estar atento à realidade do cliente de vocês, né, coisas, sutilezas que vão aparecer numa reunião, ou com vocês mesmo, né, que estão absorvendo essa realidade. É aí que eu acho que está a mágica, né, é aí que está a capacidade, é aí que está a inovação, ao meu ver. Se souber captar isso. Então, é fantástico, eu acho que é essa ponte, a possibilidade das pessoas compartilharem mais sem medo, os escritórios, né, as empresas falarem mais dos seus problemas, contarem mais a sua realidade e estarem realmente atentas para um lado aprender com o outro, e aí tem inovação e isso transforma, a meu ver, o mercado. Bom, acho que o ATICS tem uma característica muito forte que é a colaboração e é um programa de inovação aberta, que é justamente a gente trazer olhares diferentes. E o próprio conceito do programa fala na criação de pontes, então a criação dessa ponte entre as soluções tecnológicas e o nosso time interno, e por isso que eu convidei o Luiz Fernando para estar aqui junto com a gente hoje, que é o nosso advogado da prática de remuneração de executivos e que pode participar da mentoria de produto da Basement. Então eu queria saber para você, Luffy, como que foi participar dessa experiência através do ATICS na mentoria da Basement. Legal. Acho que foi uma participação transformadora, assim. Pensar que o nosso produto hoje, né, o produto jurídico ali, ele, para que ele tenha um verdadeiro sucesso, né, para o nosso cliente, ele dependa não só da melhor solução jurídica que a gente consiga pensar, mas de outras questões que às vezes fogem ali do nosso serviço jurídico específico. E aí a gente ter a oportunidade de acessar outros players do mercado que estão olhando para o mesmo produto, com outras perspectivas, como o Fred colocou, e encontrar soluções para dores que nós ouvimos dos clientes, eu acho que nos ajuda a entregar um produto mais completo, mais aperfeiçoado para o nosso cliente. E eu concordo com o que o Fred colocou. Eu acho que esse compartilhamento sem medo, né, de trazer toda a experiência que a gente tem, todo esse background que o escritório consegue oferecer de diferentes perfis de clientes, com essa multidisciplinaridade que o escritório tem, eu acho que o genuíno está ali. Eu acho que está ali essa certeza de que a gente trazendo, compartilhando esses conhecimentos, vai fazer não só o produto dele melhor, mas o nosso produto melhor e o mercado como um todo, né? O ecossistema como um todo, ele fica melhor, ele fica mais nivelado para que a gente tenha as coisas com mais eficiência, com menores dores, com menores sofrimento aí para o nosso cliente. Então, eu diria que participar do ATICS, para mim, teve essa mudança de posicionamento, de perspectiva, né? Não só estrategicamente falar do produto, mas essa visão mesmo de qual é o meu produto e qual é o meu papel perante o cliente. Então, eu preciso trazer a solução para o cliente, eu preciso trazer, junto com a nossa solução jurídica, outras questões que vão entregar uma experiência completa para o cliente. Bacana, e acho que a gente falou de inovação e colaboração, e acho que o requisito para isso é
que a gente tem esse relacionamento entre as pessoas. Então, eu queria saber, acho que do ponto de vista do seu desenvolvimento como profissional aqui no Matos Filho, como que é para você participar de um programa de inovação aberta? Eu acho que tem duas provocações que me foram feitas em participar desse programa. Primeiro, uma de fazer maior trânsito de troca de informação. Então, o que eu quero dizer com isso isso me provocou a entrar em contato com outras pessoas que talvez eu, né, no meu dia a dia, dentro e fora do escritório, talvez eu não teria o contato ou o nível de contato que eu tenho hoje. Eu digo, né, com o Fred a gente tem trocas aí frequentes e apoios mútuos, não só pensando em parceria comercial, mas mesmo na troca de experiências, mas mesmo dentro do escritório, equipes e práticas do escritório que talvez estavam mais distantes do meu dia a dia, que o Atix me permitiu chegar mais próximo. Eu vou dar um exemplo. A gente fala de cripto, né, que a gente passou ano passado inteiro conversando. Foi muito bacana me aproximar dos times de mercado, do time de banking, com essa visão, com essa provocação. E então, eu acho que tem esse primeiro desafio que me foi colocado e foi uma experiência muito bacana. Eu me encontrei até dentro do escritório. Acho que me ajudou a entender melhor qual talvez seja a minha carreira, a minha contribuição para o escritório, em fazer essa troca, fazer essas ligações. E o segundo é a provocação de inovação mesmo. Eu acho que pensar no nosso produto para além do que é o jurídico, né? A gente já tem um esforço aqui de remuneração eu não vou falar só de tributário, eu não vou falar só de trabalhista, eu não vou falar só de societário. Vamos olhar para isso como um todo e vamos talvez expandir para além do jurídico. Não com a pretensão de ser o especialista aqui em todos os assuntos que circundam, mas ter essa visão, né, dessa mentalidade de que o meu produto é maior do que aquilo. Muito legal, porque eu acho que o Atix é um pouco isso, é a gente ir muito além do jurídico e a gente olhar com o olhar do nosso cliente para essas soluções, né? E não se fechar para a tecnologia e entender que a tecnologia e a inovação são nossos aliados. Então, acho que a gente olhar para a inovação como um ponto-chave, e acho que você falou um pouco disso, Fred, e até como uma ferramenta para esse empreendedorismo. Então, enfim, acho que queria saber um pouco de você, como que você acredita que o Atix pode ajudar as pessoas a desenvolverem seu potencial de inovação e de empreendedorismo, enfim, dentro e fora do Matos Filho. Para empreender ou para inovar, dificilmente você vai fazer isso sozinho. Você vai precisar de uma equipe, você vai precisar de parceiros. E você vai precisar que, no meu entendimento, essas pessoas elas estejam num nível de conexão que a gente falava aqui, né, de genuíno, de conversas profundas, e não ser uma relação transacional em que uma parte espera uma coisa em troca de outra. E muita gente tem essa ideia do trabalho, né? Trabalho é obrigação, trabalho é para ganhar dinheiro. E talvez no empreendedorismo, assim como um artista, ele precisa estar apaixonado por o que ele faz. E tem esse conselho que eu acho muito verdadeiro. Eu estou completando quase uma década empreendendo, e assim, você não fica uma década sofrendo a vida de empreendedor, se você não amar aquilo que você faz. Então, esse relacionamento com o Atix é profundo, verdadeiro, e que não está centrado também só na minha figura de fundador, BCO da empresa. Ele se expande para demais áreas da minha empresa. Ele permite que a minha área de produtos, que a minha área de operações, enfim, que a minha área de tecnologia, acho que são todos exemplos reais que têm essa exposição, que conseguem ter uma conversa muito substancial, muito profunda com o time do Atix. Então, eu acho que é assim que ajuda, sendo esse parceiro para os empreendedores, sendo parceiro para as equipes, para que elas encontrem esse ponto de apoio e essa conexão mais profunda de pessoas que estão realmente buscando fazer a diferença para essas startups. É muito bom para a gente poder participar da história da Basement e saber que o Atix e o Matos Filho tem
essa importância no papel da história da empresa e que a gente podia ajudar vocês a criarem tudo isso. O que conselho que você daria para alguém que está empreendendo agora e qual é a marca que você deixa aí com relação à sua trajetória na Basement e sua passagem aqui pelo ATICS? Eu acho que é sempre importante todo mundo que vai empreender precisa ter uma casca grossa, né? Precisa estar preparado para realmente saber que vão ser períodos muito difíceis. Mas acho que tem uma outra coisa que conecta com a minha experiência aqui com vocês e que eu gostaria de ter feito muito mais, é falado mais com meus clientes. Eu acho que isso é uma coisa, um conselho também muito comum, mas que muito empreendedor deixa passar e fica centrado em desenvolver só o produto. E sinto que o ATICS ele é um pouco essa ponte, porque vocês estão em muito contato com os seus clientes, vocês conhecem as dores dos clientes, então é uma forma da gente também falar com vários clientes ao mesmo tempo. Então, para nós, e de novo para o tipo de tecnologia que a gente desenvolve, o tipo de empresa, é um caminho para seguir essa dica que eu gosto e eu continuo buscando no meu dia a dia, é falar toda semana, eu tenho uma meta, eu preciso falar com um cliente, no mínimo, idealmente 2 clientes. Agora eu tenho tentado visitar os meus clientes, é uma coisa que a gente perdeu o hábito de fazer, para criar o relacionamento, para dar espaço de novo, para perceber coisas que às vezes o vídeo também fica muito transacional e a gente não perde um pouco da mágica, ele perde um pouco dessa conexão que faz a diferença, né? Faz muita diferença na hora de crescer um negócio. Não basta estar lá no dia a dia. Não é a força, uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, não é a quantidade de horas que eu vou trabalhar, embora eu procure trabalhar bastante, porque se eu trabalhar bem essas horas vai fazer a diferença, mas vai ser muito menos a intensidade, a força que eu quero fazer, e pelo contrário, acho que é muito mais a leveza, a capacidade de eu estar pouco até conectado com o resultado final e me conectar muito mais com o que eu estou fazendo agora, com o processo. Que bom que você pode ver o ATICS como uma ponte para isso, para essa comunicação com o mercado. Que bom que você viu que o ATICS trouxe esse acesso aos clientes para você. Para a gente é realmente gratificante ouvir que a gente, como escritório Matos Filho, está conseguindo efetivamente impactar esse mercado de soluções tecnológicas e ter depoimentos como o seu são realmente inspiradores para a gente continuar. Então, acho que a ideia dessa conversa de hoje era muito trazer a sua visão como empreendedor de uma startup que tem uma solução tecnológica e que trabalha nesse processo com o ATICS, e também a visão do nosso advogado aqui dentro do escritório de como que o ATICS pôde unir esses dois lados e criar essa ponte e permitir essa comunicação e permitir um melhor desenvolvimento de um produto e permitir um maior acesso ao mercado e permitir também o nosso conhecimento e o nosso desenvolvimento como advogados para conseguirmos prestar o melhor serviço jurídico para os nossos clientes. Então, obrigada aos dois. Obrigada.